Olá, querido aluno, olá, querida aluna, eu sou o professor Alain Pereira do Prado, sou professor aqui do Núcleo Regional de Ensino da cidade de Londrina. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos para melhorar a sua capacidade de compreensão da língua portuguesa e melhorar a sua performance na hora das provas, tanto aí no seu colégio quanto lá na Prova Paraná. Vamos observar alguns requisitos? Vamos lá direto para a questão e a gente vai ver detalhe por detalhe? Vamos lá. Então nós temos lá a primeira questão, né, de vocês. Observe na questão que muitas vezes ela sempre aparece um texto, né? Nós estamos lidando com língua portuguesa, vai aparecer um texto para você. O primeiro ponto que você deve se deparar é onde esse texto foi veiculado, onde ele foi publicado, né? Esse texto aqui foi publicado lá, né? Lá na literatura comentada, não é um texto literário, muito bem. Se ele é um texto literário, você já começa, né, a pensar quais são as possibilidades de gênero, né? Pode ser uma crônica, pode ser um conto, né? Pode ser um poema, não é isso? Então você vai pensar nas diversas possibilidades de um texto. Olhando, né, para o texto ali, na formatação do texto, ele me parece ali, parece um poema, né? E aí nós vamos observar na própria leitura quais as informações que nós temos para ver se ele realmente é um poema, se ele é um conto, se ele é um mini conto, quais são as características, ok? Vamos lá para o título do nosso texto. Olha lá, Chapeuzinho Amarelo. Grifa lá, ó, Chapeuzinho Amarelo. Você com certeza já ficou atento. Você já ouviu alguma coisa parecida com isso, não viu? Tenho certeza que você ouviu. Todos nós já conhecemos e já vimos, né, aquele conto de fadas de Chapeuzinho Vermelho, é ou não é? Muito bem, Chapeuzinho Vermelho. E o Chapeuzinho Vermelho é um conto de fadas. Se ele é um conto, ele faz parte dos textos narrativos. Lembra dos textos narrativos que você aprendeu? Lembra que os textos narrativos têm 5 elementos? Nós temos 5 elementos que norteiam o texto narrativo. Vamos ver quais são deles? Então lá, nós temos os elementos do texto narrativo. Nós temos 5 elementos. O primeiro elemento é o cenário. Alguém lembra o que é o cenário? O cenário é o lugar onde se desenvolve a história. Então toma nota aí, né? Cenário, lugar onde se desenvolve a história. Segundo elemento, personagem. Você lembra o que é uma personagem? Uma personagem são seres que participam da história. Muito bem, eu vou repetir, hein? Ó, tome nota aí. Personagens são seres que participam da história. Por que eu disse seres? Porque muitas vezes um texto narrativo, ele não traz como personagem pessoas, mas sim traz animais, traz seres inanimados, seres que não têm vida e ganham vida dentro do nosso texto. Não é? Então, por isso que eu disse seres, porque podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser objetos, né, que tomam vida dentro do seu texto. Legal? Terceiro ponto é o nosso tempo da narrativa, não é? O nosso tempo ele é dividido em 3 aspectos, né? Passado, presente e futuro. Então, o tempo da narrativa é dividido em presente, passado e futuro. E você vai verificar lá, através das classes de palavras, você vai, através dos verbos, identificar qual é o tempo da narrativa. Legal? Vamos para o quarto elemento? O quarto elemento é o nosso enredo. Enredo, muito bem. Professor, eu não lembro o que é enredo. É fácil, é só você lembrar, né, do carnaval. A escola de samba sempre apresenta o enredo. E o enredo da escola de samba é o tema, é o assunto do que a escola de samba vai tratar. Então, o nosso texto ele sempre apresenta um enredo, o assunto, né? Então, o texto narrativo apresenta enredo, apresenta o assunto. Legal? E temos lá o último e não menos importante,
que é o narrador. Narrador, nós temos duas possibilidades. Você também sabe que narrador é o ser que conta a história para a gente, é o ser que narra. Nós temos o narrador observador e o narrador personagem. O que significa dizer que o narrador é observador? Significa dizer que ele observa e conta a história para nós, leitores. E o que significa dizer que o narrador é personagem? Significa dizer que ele participa da história e conta. Ok? Tomado dessas informações, vamos para a leitura do texto? Chapeuzinho amarelo. Lembrou? Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho amarelo. Aqui nós temos mais uma informação importantíssima para você. Olha só, né? Chapeuzinho fez você lembrar Chapeuzinho amarelo, fez você lembrar de Chapeuzinho vermelho. Nós estamos através de um fenômeno na língua chamado de intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando você consegue identificar um texto original, um texto conhecido dentro do texto que você está lendo. Ok? Vamos lá então? Era uma Chapeuzinho amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia nem descia, não estava resfriada. Começo da onde? Daí mesmo? Começa a ler de novo. Então, ok. Vamos lá para a leitura? Era a Chapeuzinho amarela, amarelada de medo, tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia nem descia, não estava resfriada, mas tossia, ouvia conto de fada e estremecia, não brincava mais de nada, nem amarelinha, tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Coitada da nossa Chapeuzinho amarelo. Então vamos lá. O texto trata de uma menina que... Como que é essa Chapeuzinho? Ela brincava de amarelinha? Brincava? Não, né? Está dizendo lá diretamente do texto, né? Que ela não brincava de amarelinha, lá, não brincava de amarelinha. Não posso assinalar a letra A. Ela gostava de festa? Olha lá, em festa não ia. Então a letra B não posso assinalar, certo? Olha lá, gostava, subia e descia escadas? Não subia e nem descia. Olha o medo que ela tinha. A alternativa correta, então, é a letra D. A nossa Chapeuzinho amarelo, ela tinha medo de tudo. Muito bem, pessoal. Então, espero ter ajudado você nessa compreensão do texto. Até uma próxima. Até breve.